eu queria primeiro agradecer sua gentileza e sua boa vontade. Eu imagino que esses dias não têm sido fáceis para o senhor, mas o Exato. senhor está aqui sempre colaborando com a boa informação, né? Eu Ótimo. queria começar fazendo uma pergunta, já que a gente tem um tempinho combinado e a gente poderia começar da seguinte forma. Eu queria saber, doutor, diante de tantas reações que o senhor recebeu e foi alvo nesses últimos dias, eu queria saber se o senhor se amedrontou de alguma forma. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nenhum momento, nenhum momento. Nenhum momento. Essa pergunta foi boa, ninguém fez para mim essa. Perguntaram qual é a sensação que eu tive, mas ninguém perguntou tão direto se eu senti medo de alguma coisa. De Uhum, maneira nenhuma, porque eu acho que foi a atitude correta de ser boi de piranha para permitir que a criança entrasse no hospital, porque eles estavam ocupando a entrada do portão. Né? E o carro, eles estavam com a placa e sabia o modelo do carro, que tinha gente no aeroporto, na tocaia, e avisaram a eles. uhum, E eu tinha falado com o motorista momentos antes, vocês estão aonde? Eu estou aqui pertinho. Aí disse que eu estou aqui na encruzilhada já. Pare o carro, não venha, porque você não vai conseguir entrar. E liguei uhum, para André solicitando a guarnição policial, porque eu estava pensando que não ia conseguir liberar um dos portões. Aí a maneira que tivemos eu e Benita que deu a ideia, assim, vamos sair, porque assim eles vêm para cima da gente, eu fico meio afastado e observo se eles vão liberar algum portão. Aí Benita observou, estava com o telefone e descreveu para a Paloviana qual era o portão que tinha de entrar. E eles não, quer dizer, eles depois perceberam que entrou um carro, né? Mas não tinha, uhum, eu acho que eles perceberam que eles voltaram lá para correr, mas já tinha fechado o portão. Eu acho uhum, que eles perceberam que falharam. E eu uhum, acho também que foi isso que causou assim a mais revolta deles. E pensando eles que sou eu que faço o aborto, que eu sou aborteiro, né? Então mas não, eu não está fazendo mais 12 anos que eu não dou plantão no Cisan. Então, uhum, para ele ficar bem calmo, faz 12 anos que eu não faço aborto. uhum. O aborto é praticado pelos colegas do plantão, pelos 37 médicos que compõem o quadro do Cisan. Então, isso aí a gente toma muito cuidado, porque a mulher no sofrimento disso, ela não pode ficar esperando. O tratamento Uhum. começa imediatamente na internação, né, para abreviar o máximo possível o sofrimento daquela pessoa. Sim. Então, não é necessário minha intervenção. Eu só fui para lá, eu não iria para lá, mas porque eu contava em sigilo, eu avisei só a plantonista de plantão, a chefe. Uhum, Mas depois, quando eu recebi uma mensagem de uma colega, um vídeo não, um chamado, vamos precisar, não sei o que está chegando, aí ela passou isso para mim, Olímpio, o que está acontecendo? Passaram para mim isso. Aí eu fiquei preocupado, aí encaminhei para lá, né, para ver o que estava uhum. acontecendo. Foi por isso que eu fui para lá. Ô, doutor, o senhor tem décadas de profissão, o Eu, senhor já tem um nome consolidado, não é isso, no Recife, e é conhecido também em outros estados pela sua atuação. Eu queria saber como é ser chamado de assassino a essa altura da vida profissional. por aquelas pessoas, não me causa nenhuma, como é o nome, é como se fosse uma pessoa que não sabe o que está falando, assim, é uma coisa tão assim absurda, né? Uhum, Que não me machuca, assim, eu estou dizendo a você, porque eu disse que eu sou muito frio, mas realmente não me altera, porque não me atinge isso, né? Eu não fico, claro, não, me orientaram, o Sindicato dos Médicos me procurou para entrar com atração contra essas pessoas. Eu não tenho uma uhum, decisão formada, porque eu também não entrei com ação de indenização contra o arcebispo, que todos falaram para mim que se eu entrasse eu ganharia um grande dinheiro da Igreja Católica por ter sido chamado de assassino por Dom José Cardoso. Então não é a primeira vez que eu sou chamado de assassino e sim, também não entrei de outras vezes. Aí eu não uhum, tenho opinião formada, porque meu objetivo é defender as mulheres e
não é ganhar dinheiro, não é reparação moral, todos me conhecem. Então, de quem está falando não me atinge de maneira nenhuma. Mas eu não sei se eu estou certo, mas eu nunca pensei em processar essas pessoas. Nunca. Mas lhe incomodou de alguma forma, doutor? Alguma dessas definições, aliás, por uma instituição que agora o senhor agora há pouco Me mencionou, ou por uma incomoda, deputada que coloca. não é assim. A internet de doutor Olímpio, acho que caiu um pouco, vamos esperar para poder ele voltar. Está carregando. Interrompeu só um O que pouquinho. me incomoda, Sim. o que me incomoda é a agressão contra uma instituição pública de serviço prestado à sociedade, porque nós atendemos a mulheres em toda a idade reprodutiva, né? Até Sim. a mulher na própria menopausa, com tumores, doenças, gravidez de alto risco, né? Planejamento reprodutivo, reprodução assistida. Nós temos 1.100 funcionários no CISAM que se dedicam de corpo e alma numa situação totalmente adversa, com Covid, arriscando a vida. Perdemos um técnico de enfermagem recentemente, perdemos 2 enfermeiros, na verdade, um técnico e um enfermeiro, e alguns na UTI, né? Médicos doentes se dedicando a vida ali para atender mulheres e agredir a instituição. Ali não é o Olímpio que está, ali eu sou gestor executivo, professor universitário, não é a pessoa física, né? Eu fico triste, assim, decepcionado, né? Mas não como pessoa, eu mesmo encarando essas pessoas, eu já tive outros embates, né? Vários embates, e já estou calejado, já participei no Congresso Nacional de Audiência Pública, que também é Pois é, eu queria agredido. tocar nessa questão da audiência pública, porque hoje foi uma repercussão muito grande nas redes sociais e por meio do WhatsApp também. O vídeo que eu gostaria que o senhor explicasse em que circunstâncias se deu aquele vídeo, em que o senhor fala sobre a interrupção legal e também faz algumas críticas também a instituições e a Eu não me lembro médicos. o ano, faz algum tempo já. Eu acho que era algum projeto de lei para restringir o direito da mulher ao aborto, era alguma coisa para piorar. É alguma coisa que eu geralmente sou chamado. Ali eu estava representando a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu estava falando pelos médicos do Brasil ginecologista. E eu acho que o Movimento Mulher e Paula Viana estava lá. Não sei se a Débora Diniz estava, tinha vários representantes, e eu fui como médico. E quem falou antes da minha pessoa foi um advogado do movimento Pro-Life, ele foi muito agressivo, entendeu? Muito agressivo com as mulheres, com os médicos. Horrível, o cara horrível, ele começou com a foto de um jacaré, dizendo que é uma jacaré fêmea, e que a jacaré fêmea vive em paz, e as leis protegem o jacaré, a espécie. E os doutores do Brasil, esse doutor que está aí sentado, ele está querendo promover uma lei para exterminar a raça humana, matar os fetos, assassinar os fetos. Se no Brasil tem lei que protege o jacaré, como é que nós vamos aprovar uma lei para acabar contra um genocídio ou matar a espécie humana? É um absurdo, né? E a outra foi, quer dizer, esse doutor que está aí está interessado em ganhar dinheiro para fazer sua clínica de aborto, porque ele faz de graça. Mas ele vai querer abrir a clínica de aborto, que é um aborteiro. Então, palavras horríveis, né? Ele não me conhece, né? Aí eu fiquei bastante... Aí sim eu fiquei alterado. Nesse dia eu não estava normal, né? Eu não tava, nesse dia não. Ô, Me doutor, o que é que tocou. mudou daquele dia para hoje? Porque me chamar de assassino, de aborteiro, até vai. Mas dizer que eu tenho interesse, que os médicos que provocam isso, que quer ganhar dinheiro, aí e já estava angustiado já, e ali eu falei algumas coisas que olhando hoje, eu disse, como é que eu falei isso, né? Eu fico meio... E pegaram isso novamente, eu nem me lembrava mais. Então faz algum tempo já. Internet é isso, né? Mas eu queria saber se mudou sua opinião ou se o senhor retiraria alguma coisa do que foi dito naquele dia. Não, naquele dia, naquele momento, não. Aquilo tudo é verdade, certo? Tudo é verdade.
Faltou Uhum. só dizer, eu achei que tinha dito, mas foi em outro momento, fora do contexto, quando eu falei do aborto, aí, ou então quando foi para o tréplica, quando me perguntaram e repliquei, o senhor afirma isso, aí eu completei ainda, esqueci de Sim. dizer. Uhum. Acho que aborto funciona para atender as mulheres, as amantes do deputado, né? E também as namoradas dos padres, porque tem um padre lá me acusando. As namoradas dos padres também procuram as clínicas de aborto, porque o padre tem dinheiro para pagar. Aí eu completei com isso também. Mas não E é o é seu pensamento hoje ainda, que tudo se mantém hoje? tudo se mantém, porque, claro, né? Claro que se mantém, ou alguém acha que mudou. A hipocrisia brasileira continua agora representada politicamente, com força política, né? E isso é mais preocupante, né? Eu acho que a gente está vivendo, eu acho que esse retrocesso não começou agora, eu sempre faço uma crítica muito grande, eu acho que tem muita culpa do que aconteceu lá atrás, eu acho que eu venho acompanhando, eu acho que esse tempo todo tivemos avanços muito bons até 2006, 2008. E a gente Em que avançou ponto bastante. especificamente sobre essa lei? Sobre atendimento à mulher vítima de violência, né? A gente avançou, que eu sou mais velho que vocês, mas desde o país, quando foi criado o país em 84, a gente foi avançando, né? E tivemos muito avanço na década de 90, né? Com as portarias, com esses primeiros serviços de abortamento previsto em lei, o CISAM em 96, e de 96 a 2006 foram criados mais de 30 serviços de abortamento previsto em lei. E alguma coisa acontece em 2008, 2007, por aí, que os serviços deixaram de ser abertos. E também o que acontecia muito antigamente, como não é uma política de Estado, eu participava da Febrasgo e a gente promovia eventos junto com o Ministério da Saúde, sendo financiado para dar evento de fóruns para discutir violência e o abortamento previsto em lei. Quer dizer, o governo do Brasil patrocinava as passagens de hospedagem e o centro de convenções para discutir política pública de enfrentamento à violência e ao aborto previsto em lei, com dinheiro do Ministério da Saúde. Os ministros da Saúde iam falar disso como política pública. Eu acho que vocês estão lembrados disso, né? Dos ministros anteriores. Eu não quero dizer nomes, né, para não ser injusto, mas tem alguns muito marcantes, né? Alguns muito marcantes que participavam dos eventos, promoviam o Ministério da Saúde fazendo protocolos, né, documentos. A gente fez com tudo de medicina baseada em evidência, e realmente foi acontecendo alguma coisa que o ritmo foi diminuindo. Não foi de Com agora, não. relação a políticas públicas, no caso, não é? Políticas públicas, lógico. E ao ponto de, antes desse governo, essa bandeira já não existia mais. Não era o objetivo, era tentar apenas estar no governo. Foi retirado. A primeira coisa que acontece quando o governo, que eu acho que defende direitos, e a gente acredita, não, hoje é considerado governo de esquerda, a gente botando aí, a primeira coisa, quando esse governo vem ameaçado, é negociar os direitos reproduzidos das mulheres para essas bancadas. É a primeira moeda de troca. E isso aconteceu aqui no Brasil, aí vai contar historicamente, e isso aconteceu muito claro, que para a governança, para continuar no poder, foi cada vez cedendo mais espaço das bandeiras que nós acreditávamos que não podia ser negociada. Na verdade, é Uhum. isso. E isso foi se perdendo, não é? A gente foi aceitando isso aí, ao ponto que estamos hoje no fundo do poço. Mas não sei se o fundo do poço é esse que possa piorar. Eu acredito que não vai piorar, não, porque a sociedade também está reagindo. Né? Uhum. Uma prova disso é você que está aqui e provavelmente as pessoas que estão assistindo e o movimento de mulheres, o movimento de mulheres Uhum. médicas, a rede que se forma. A gente tem uma rede muito forte Hoje o senhor hoje. recebeu apoio, né? Bastante apoio o senhor recebeu hoje. Recebi apoio, o É isso, governador decisão. ligou para a gente, né, agradecendo a todos os profissionais de saúde e também o carinho da população pernambucana, porque a assistência social passava o que estava acontecendo
dos presentes, das cartas, do apoio que estava recebendo, né, das Doutor, pessoas. como é que está a criança? Dê um panorama para a gente sobre o quadro da criança. Eu tive lá para falar com a assistente social, né? E ela estava feliz da vida, aí conversando com a avó, que a criança estava sorrindo. E a avó disse que não se lembrava a última vez que tinha visto a neta sorrir. Uhum, E isso me deu uma alegria muito grande, né? uhum, Que a uhum. gente fez o bem para ela. E isso aí isso aí, só isso compensou todos esses dias que estão passando de angústia. Mas estou realizado, estou, Uhum. né? E eu digo a vocês, né? Não vai, se tiver, eu quero que não aconteça, eu quero que aconteça como é normal, que a gente Uhum. trabalha toda semana, que a gente faz 2 casos desses por semana, que não Com, tem com mulheres de maior que são violentadas, no por caso, violentar, ou acontece por também com abortamento e por crianças. estupro, exato. Então, quando é feito apenas, né, dentro da saúde, né, sem interferência de forças externas, a primeira coisa dessas forças externas, a primeira é que essas pessoas tentam bloquear e termina vazando para a imprensa. Só chega para a imprensa quando alguma coisa está sendo mal conduzida, Uhum, porque a imprensa começa a denunciar. uhum, Quando a coisa anda correta, os mãos sociais, quer dizer, alguma coisa, não chama atenção. Né? uhum, Então, quando tudo caminha correto, o sigilo, né, e a humanidade, assim, a segurança e a redução de danos, a gente consegue fazer. sim. Mas quando Uhum, há interferências outras obscuras, aí acontece isso que chama atenção, né, uhum, do Brasil todo e do mundo. Porque eu recebi uhum, hoje manifestação de apoio de, por exemplo, vou dizer a você, de um grande amigo meu, Leonel Brioso, ministro da Saúde do governo Mujica. uhum, Ele ficou sabendo e passou, não é? Como o presidente Sanjay Gupta, que é o indiano presidente da FIGO, uhum, presidente da da comissão de ética da FIGO, e como uhum, também Carlos Futner, que é o presidente da FIGO, Federação uhum. Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E, e isso aí, de colegas outros de fora do país, né? Ô, Né, que a doutor, o gente, senhor acha que casos simbólicos como esse podem repercutir de uma forma positiva ou negativa na estruturação dessas políticas públicas ou na forma com que a sociedade vê esses problemas? é lógico que sim, lógico que eu não quero que aconteça, mas quando acontece, você humaniza o problema. Você vê que o problema existe e você começa a enxergar de outros olhos, né? Começa a ver que o que tem chegado para você não é bem isso. Existem outras questões envolvidas que você, talvez, a maioria das pessoas, viver distante ou não parar para pensar, não é? Eu tiro o exemplo que eu estava hoje, minha mulher, eu cheguei, eu sou assim, né? Eu acho curioso, né? Eu tenho uma funcionária aqui, nossa, que é muito querida, que é muito religiosa, né? Ela tem um grupo de orações, de vez em quando, aqui para casa, com um grupo de orações, muito católica. Aí, quando ela viu a primeira vez a reportagem, assistindo televisão, aí ficou favorável a mulher não fazer o aborto. Quando viu na televisão, E ela expressou para o senhor essa opinião? ela disse: Olha só, querem tirar. Deu a ideia assim que estava entendendo que não era para fazer o aborto, que era uma vida. Isso aí, quando estava lá no Espírito Santo. Né? Aí ela foi para casa, que final de semana, e ontem voltou para cá. Né? Aí, quando houve a conversa e vai vendo, aí mudou de lado. Então, é interessante quando você traz o problema, né? E ela não, acho que não estava sabendo. Ela mudou de lado, como também um grupo dela que era favorável à não interrupção, muda de lado quando você vê por outros olhos, né? Uhum, Muda completamente. Eu acho que é isso. Eu acho que aconteceu isso da outra vez. Da outra vez, eu acho que foi mais grave.
a Você se mobilização. refere a 2009, né? O caso da Foi, menina de a outra Alagoinha. vez foi mais grave porque durou mais tempo, tá entendendo? Foi um processo aqui em Recife que durou, na verdade, do começo ao fim, mais de 14 dias. Uhum. Então, e a agressão foi muito forte. E eu me senti, na época, como se fosse um popstar, assim. Assim, andar na rua ou parar na padaria que eu compro pão e as pessoas pararem para aplaudir. Ou Uhum. então, no posto de gasolina, o carro parar do lado, salta uma criança e abraçar para tirar foto. Os bombeiros que trabalham no posto me cercarem e tirar foto e aplaudir. E Esse apoio popular, de alguma forma, lhe fortaleceu ou lhe deu mais segurança sobre o seu trabalho? Eu sei que o senhor tem um fundamento técnico aí, fez doutorado nessa área não, também, né? Mas claro que me emociona muito, né? Eu me emociona muito. Eu me emociono, eu choro, né? Eu me emociona muito. Quando eu me lembro, hoje eu me emocionei numa reportagem da Globo, porque eu me lembrei de Cristina Buarque, do uhum, trabalho que ela me deu apoio, né? Era secretária da Mulher, e do excelente trabalho que o governo pernambucano faz, né? Com toda a dificuldade, das casas de abrigo, e uhum. como foi conduzida aquela menina da Lagoinha de 9 anos, que hoje, 11 anos depois, ela está com 20 anos. E Pois ninguém. é, eu queria saber se o senhor tem contato com essas pessoas, porque Não, não. quantos abortos são feitos? E se alguma vez tem alguma passagem que marcou o senhor, de uma pessoa que voltou e que contou como sobreviveu a uma Tenho, tragédia dessa, eu né? tenho sim, mas assim, nesse caso da Lagoinha, não tenho, nem quer, não é para ter, né? Mas eu espero que ela esteja feliz, porque o governo agiu corretamente, protegeu ela, e nenhum jornalista, depois que saiu do CISAM, acompanhou. Então, ninguém teve mais contato, não é? Essa criança provavelmente, eu sei que mudou de município, a mãe teve que fazer foi capacitada de um trabalho para aprender algum trabalho. Eu sei que saiu do município, não é? Não posso dizer assim para onde foi, mas eu tenho ideia para onde foi, mas assim, num local que ela chegando lá, ninguém vinculou aquela criança com o que aconteceu, não é? Uhum. Nem na escola, né? Então isso foi, eu tenho muito orgulho do que foi feito com a presença forte de Cristina Buarque e de toda a sua equipe na época, né? E agora você está dizendo assim, Olívio, tem alguma coisa assim? Eu me emociono muito, né? Eu me emociono uma vez de plantão no Natal, eu me emocionei muito, faz muitos anos, eu acho, 94, não me lembro direito. Eu estou de plantão e eu fui na triagem e tinha uma pessoa querendo falar comigo. Aí foi uma pessoa, chegou lá, eu pensei que era para atender e não precisava abrir, eu só queria abrir e tinha uma caixa, não é? E me deu um abraço, chorou e o senhor salvou minha vida. E tinha uma carta e um cartão dentro e só tinha uma rosa lá. Uhum. E eu não me lembrava mais do caso, né? Eu não sabia mais do caso, né? Eu não sabia. E eu entendo que essa pessoa, eu, que essa é uma das pessoas que a gente atende lá no CISAM, Uhum. pelo jeito que ela me tocou, assim, né? Pode até não ser, pode ter sido um parto, mas essas pessoas geralmente não conseguem falar, né? Uhum. Hoje me emocionou também uma senhora, essa aí não fui eu porque eu acho que ela é mais velha do que eu, mas eu Uhum. estava lá na diretoria e ela chegou, doutor Olímpio, obrigado, e só fez chorar. Hoje. Hoje. Uhum. Essa aí, provavelmente, não, eu penso eu que eu não atendi, porque eu acho que era 10 anos mais velha do que eu. Pode Uhum. até ser também, mas eu não me lembro. Ela não falou assim, eu salvei, você me salvou também, alguma coisa assim que Uhum. fizesse fazer um link. Ela só fez chorar. Sim, Aí eu sim, interpreto assim, que a pessoa deve ter alguma história de vida, sim. não é? Alguma coisa que machuca ela. O senhor tem, hoje em dia, tem muitos admiradores, já tinha admiradores, agora tem outros, né? Vem muita gente apoiando o seu trabalho. Eu vou só citar algumas pessoas aqui. Fábio Assis, está dando parabéns pela sua coragem. Jorge Fernando, Jorge, deixa eu ver mais, Renata. Muita gente dando os parabéns pela sua atitude. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre essa questão da excomunhão, doutor. O senhor nasceu católico, né? Foi batizado assim que nasceu. Era de uma família
católica, mas eu queria saber se a excomunhão que foi dada lá atrás, em 2009, mudou sua opinião, porque a gente conversou rapidamente domingo, né? E o senhor me disse que hoje é agnóstico. Eu queria saber se mudou sua Não, opinião em não, virtude não. da excomunhão. Não, olha, não, não. Minha mãe não pode saber disso, não, viu? Não diga isso não para ela, não, que ela fica triste, porque eu vou para a missa domingo com ela. Eu sempre levo ela, tem quase 90 anos, e ela participa sempre da mesma missa, e ela participa do grupo de rezas. Toda quarta-feira tem um grupo. Ela é daquelas velhinhas que, quando podem, viaja para aqueles lugares que é a igreja, turismo religioso, né? Uhum. Certo? Eu tenho uma irmã também muito religiosa, católica, né? Mas eu não, eu nunca, eu estudei sempre em colégio Nossa Senhora de Lourdes, que é de Freiras, e no Colégio Uhum. São Luís, que também é de religioso, né? Mas eu acho que com 14, 15 anos já questionava um bocado de coisa, né? Baixa um pouquinho só a sua câmera. Você Eu acho que com já 14, questionava com com 14 14, anos 15 anos? já que eu questionava muita coisa. E nunca fui assim. Sempre questionei, né? Mas sempre gostei de ler. Né? Ler a Bíblia eu sempre gostei. Mas não com o olhar do olhar de olhar de interesse, né? Porque é um livro interessante que, para mim, pelo lado assim, você começa a se interessar por filosofia e sociologia, ali você vê o retrato da sociedade. Eu olho com outro olhar. E a pessoa Cristo me atrai muito, o homem Cristo, né? O homem Cristo, eu acho que é uma pessoa, foi uma pessoa maravilhosa. Então, ele me atrai muito a figura antropológica e social do Cristo em si. Mas eu não tenho essa espiritualidade assim de não, essa questão da fé, que é o básico da fé, de acreditar na eternidade ou na vida depois da morte. Isso aí eu não tenho. Mas esses pensamentos sobre dilemas sobre fé, de alguma forma lhe cercaram em cada decisão que o senhor teve que tomar, fosse como gestor ou como Não, médico mesmo, não, plantonista? nunca, nunca não, nunca não. Eu me formei na Faculdade Federal, como todos os médicos, na maior parte. Esse dilema ético não é questionado na educação médica. A gente estuda o livro, né? Assim, é estático, né? Não é uma interpretação do que significa aquilo. Você decora e faz a prova. Né? É crime, crime. Pronto. E é isso. Nunca há um questionamento de outros saberes dentro do curso médico, certo? Para você olhar o que significa aqui, por que nós fazemos aquilo. Isso aí, entender que a ação médica da gente não é só o biológico, está dentro de um contexto social que tem várias repercussões no funcionamento do médico. Eu tenho muito orgulho porque eu consigo fazer isso na Universidade de Pernambuco, no eixo humanístico. Todos os alunos no sexto período, ele tem uma cadeira que roda comigo, né? Que a gente trabalha isso. São 14 temas, eles estão estudando obstetrícia. Então, neonatologia. E eu pego os 14 temas de toxicologia, mas não com o olhar do médico, é com o olhar da sociedade. Por exemplo, né? Mortalidade materna. Eu não levo o médico para falar, eu levo as mulheres. Algumas vezes testemunha de mulheres que perderam filhas ou alguma coisa. Quando trabalha a questão de atendimento à mulher, eu levo mulheres lésbicas para falar o que é que elas querem dos futuros médicos. Quando é para atender a questão assim de várias situações, preconceito, não sei o que, na área médica que interfere na ação, eu levo o movimento de mulheres negras para mostrar o que é que acontece com a mulher negra quando procura ajuda no sistema de saúde, as evidências científicas, né, para discutir o racismo. E assim vai, da população trans. Né, eu levo quem coordena não é a gente. E quem oferece o material para ler não sou eu, médico. É as pessoas para quem a As gente. histórias de vida. Não, é exatamente as pessoas para quem a gente vai trabalhar. Então, os alunos de medicina adoram, certo? E eu acho muito interessante, assim, que eles já sabem disso. Eles já entram na faculdade sabendo que lá no sexto período vai ter Olímpio.
E eles já estão sabendo que eles comentam com o outro, né? E é interessante que eu já passei por várias turmas, né? E é interessante que um levanta a mão assim, o doutor Olímpio, eu sei que o senhor está aqui para fazer a cabeça da gente. Aí, não acho que é isso, não. Eu estou aqui para você fazer a cabeça de vocês. Só dando ferramentas para você olhar outros ângulos de visão e você fazer a cabeça da gente. E se é assim, se o senhor está falando, eu posso trazer, na questão do aborto, que o senhor vai trazer essa visão do senhor que é favorável, eu posso trazer um contraponto, trazer o pastor da minha igreja? Fulano, eu acho que não, porque a gente vai discutir aqui, o material que vocês vão ler não é religioso, é material científico, de saúde pública, de publicações científicas, como se trata o aborto no mundo, a Organização Mundial de Saúde e as evidências de estudos ecológicos, populacionais, como é que é enfrentado isso, né, no mundo todo. Porque o mundo entende que o abortamento ou o problema de saúde pública não é crime. Aí vai discutir a base da ciência juridicamente. Aí eu disse, mas doutor, o senhor está dizendo que é aberto para discussão? Olha, vamos fazer o seguinte, se o seu pastor me chamar, esse pastor, me chamar para o sermão dele de domingo, para eu ter 1 hora para falar para os fiéis dele a minha opinião sobre aborto, eu trago ele aqui. Eu estou esperando. E até hoje não recebi esse convite. Então, por que eu tenho que trazer ele para minha casa se eu não sou aceito, eu não posso ser ouvido na casa deles? Então, é cada um no seu lado. Não estou dizendo que esteja errado nem esteja certo. Mas não é. Muitos alunos tentam fazer alguma coisa assim. Mas eu acho muito interessante o contato com o aluno, porque todo semestre tem um debate interessante, né? Uhum. Doutor, eu sei que a gente está no tempinho É, final, que o senhor tem outros compromissos, mas eu queria que o senhor dissesse claramente qual é a sua opinião a respeito do aborto. Eu me lembro que nesse vídeo que está repercutindo hoje, o senhor fala claramente que não pratica abortos, né? Não ilegais. praticava, Não, né? ilegais. E só os Ilegais. legais. É. A gente, no CISAM, tem o maior cuidado do mundo para não haver falha no atendimento, né? Porque nós somos muito visados, sempre fomos. Teve período na nossa história que havia denúncia que o Ministério Público ia lá pegar os prontuários para olhar, não é? Hoje teve uma declaração que foi dita que o Recife virou a capital do aborto, né? O senhor viu? Será, né? Será que é a capital do aborto? Que aborto? Um aborto humanizado ou um aborto que mata? O aborto existe independente da maneira que você trate o aborto. Você pode tratar de uma forma humana, né, tendo compaixão, ou pode apenas deixar que as pessoas morram. Porque o aborto acontece em todas as sociedades. E até dentro da igreja também. Então, isso aí, eu acho que talvez a gente tenha referência ao tratamento do abortamento humanizado, né? De diminuir o sofrimento, né? Mas isso aí. Doutor, me permita uma última pergunta só. O senhor sabe que aqui chama Vidas que Contam, o nosso canal, e a gente prioriza também, assim como o senhor, a questão humanitária, né, e humanizada. E eu queria que o senhor me contasse, para finalizar, como o senhor chegou no domingo e como o senhor dormiu após fazer uma autorização da interrupção da criança, que eu faço questão de dizer sempre que é uma criança, né, de 10 anos. Como eu dormi? Dormi bem. Não atrapalhou, não. Dormi no mesmo horário de sempre, acordei às 5h30 da manhã e fui para o CISAM como qualquer outro dia. Não muda nada. O que mudou, assim, foi minhas tarefas, porque eu estou cheio de trabalho para fazer no CISAM, de coisas atrasadas, e de segunda e hoje eu só fiz a entrevista, não fiz praticamente mais nada. E eu quero que passe logo isso para voltar à minha vida normal, né? Mas eu não nego entrevista. Eu acho que é isso que é importante, a conversa, o esclarecimento, que isso que muda a sociedade. Então, eu peço também que Benita dê entrevista, que Valquíria dê entrevista, que Luísa, que é a coordenadora da obstetrícia, também deu entrevista hoje. Em tudo, esse um momento que a gente tem de encurralar as forças do mal. Eu acho que diminuir as forças deles, né? Mas estão lá. Eles estão trabalhando, né? Não esqueço disso, não. E a gente tem de estar do nosso lado mostrando o caminho certo, tá bom? Mas Quem não. são as forças do mal, doutor? Só para encerrar, quem são as forças do mal?
Que grupos Mal são que aquelas querem o pessoas, quê? aquelas forças que utilizam a inocência das pessoas, a palavra, utiliza a religião para promover ódio, misoginia, e eu acho que para promover a morte também, né? Utilizando até as mulheres para defender posicionamento que são contra as mulheres, né? E é um ódio muito grande é difícil entender por que tanto ódio contra as mulheres. É difícil entender por que essas pessoas têm tanto ódio para as mulheres, né? Eu não, é um trabalho psicanalítico entender porque as pessoas têm ódio ainda pelas mulheres. Eu entendo a origem do ódio, porque sempre tivemos na sociedade ocidental e no mundo todo, o mundo é machista. Não é? Se você for olhar a mitologia grega, as outras religiões, eles pregam machismo. Mas não é possível, né, que 2000 anos depois, não 2000 anos, mas tanto tempo depois, a gente continue tentando a sociedade controlar as mulheres, controlar a reprodução das mulheres, a independência da mulher. Isso que incomoda, não é o embrião, não. É só o que incomoda são as mulheres. São as mulheres, as Lilith da vida, que defendem o seu direito de viver, as mulheres que pensam, que querem viver, que precisam, né, ter independência. Essas mulheres incomodam muito a sociedade. Então, não é o embrião. O abortamento é uma maneira de atingir as mulheres. Não é, eles não estão lá para salvar o embrião. Eu disse hoje, mais uma entrevista, se ele tivesse para salvar o embrião, ele estaria nas clínicas de reprodução humana da alta sociedade. Porque ali sim, são descongelados centenas de milhares de embriões todos os dias. Porque a classe rica tem 8 embriões e utiliza 1 ou 2. Os 8 são descongelados. E, segundo ele, a vida já está lá. E eu nunca vi um protesto para chamar alguém que trabalha com reprodução humana de chamar de criminoso ou assassino. Claro que meus amigos, desculpe, o pessoal que trabalha em reprodução humana sabe que eu adoro eles, mas eu estou fazendo uma analogia que a hipocrisia é muito grande, né? Muito grande. Doutor, eu queria agradecer demais sua presença. Foi muito importante para a gente esclarecer alguns pontos e a gente conhecer um pouco mais do ser humano que o senhor do trabalho que o senhor desenvolve. Eu agradeço, desejo sucesso ao senhor no seu trabalho, nas suas convicções. Parabenizo também pela sua determinação e coragem de enfrentar, não só hoje, mas há décadas, já situações tão adversas, né? Muita gente aqui parabenizando a live, muita gente parabenizando o doutor Olímpio, o trabalho dele, e a gente vai encerrando por aqui. Sempre que tiver temas polêmicos, eu vou trazer para cá. E, Claudinha, lamento, mas eu não consegui terminar as perguntas. A live de doutor Olímpio encerrou. Eu posso depois fazer essa pergunta a ele, coloco nos comentários do vídeo IGVT que eu vou compartilhar tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Tá bem? Boa noite, pessoal, e fiquem na paz. Até mais.